Olá, espero que se encontrem bem. Quero começar por cumprimentar as comissões organizadora e científica deste evento e agradecer-lhes a oportunidade que me deram de apresentar o trabalho que desenvolvemos, os enfermeiros e as mães cegas no processo de amamentação dos seus filhos. A comunicação que vou preferir trata-se de uma revisão integrativa da literatura que desenvolvi em conjunto com a senhora professora doutora Ernestina Silva, da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viseu. Quero também cumprimentar todo o auditório e os que nos seguem em streaming. A Organização Mundial de Saúde, em 2013, afirmava que em 2010, mundialmente, 285 milhões de pessoas sofriam de deficiência visual e 39 milhões eram cegas. Em 2018, o mesmo organismo internacional mencionava globalmente estimar-se que aproximadamente 1,3 milhões de pessoas viviam com alguma forma de deficiência visual. Em Portugal, segundo a Direção-Geral de Saúde, estima-se que as alterações da visão afetam cerca de metade da população e que cerca de 20% das crianças e 50% dos adultos sofram de erros refrativos significativos. A Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal, Núcleo de Estudos e Investigação em Acessibilidade, refere que 28 mil portugueses não conseguem ver, dados corroborados por Franco e Gonçalves em 2020, quando mencionam que, em Portugal, de acordo com os censos de 2011, existem cerca de 28 mil pessoas cegas, às quais que se tem de juntar o número de pessoas com baixa visão. No entanto, estimativas mais recentes, de 2015, da Direção-Geral de Saúde, dão conta de um número superior a 35 mil. Geraldo, por sua vez, aponta que, dos 45 milhões de pessoas com deficiência visual no mundo, mais de 2/3, 30 milhões, são mulheres. Barbosa é tolo, dizem-nos que as mulheres cegas também são mães, e são elas que cuidam dos seus próprios filhos, como seja amamentar, dar banho, alimentar e administrar medicamentos, atividades complexas que podem gerar stress e insegurança. Dias e Tolo reforçam que no contexto das mães cegas, a amamentação pode ser encarada como um desafio para a mulher. Este processo natural requer ajuda para ser feito corretamente, de modo a prevenir problemas e o desmame precoce. Quando os pais são pessoas com deficiências, Pagliuca et al., a sua deficiência no seu dizer pode interferir nos cuidados aos seus filhos, pelo que é fundamental que os profissionais de saúde, sobretudo o enfermeiro, tenham presente as suas próprias dificuldades. Cesário, Abreu e Pagliuca, em 2014, acrescentam que os pais cegos devem cuidar das suas crianças de maneira autónoma e segura, e que para isso é necessário que os enfermeiros desenvolvam mecanismos que os apoiem, estabelecendo parcerias e diversificando as suas próprias intervenções. Face ao exposto, surgiu-nos então um interesse por este estudo, cujo objetivo consiste em identificar como ajudam os enfermeiros as mães cegas a lidarem com o processo da amamentação dos seus filhos. Desenvolvemos então uma revisão integrativa da literatura realizada entre fevereiro e maio de 2022. Para a seleção dos documentos, seguiram-se as recomendações do método PRISMA. A classificação do nível de evidência foi baseada em Melnick e Feyenoord. Tivemos como questão norteadora como ajudam os enfermeiros as mães cegas a lidarem com o processo da amamentação dos seus filhos. A busca e seleção dos artigos nos portais de pesquisa foram realizadas nos dias 11 e 12 de abril de 2022. Foi feita pesquisa de artigos na EBSCO e também na BION. Foi feita por 2 pesquisadores independentes e acedemos às bases de dados Psychology and Behavioral Science Collection, Medline, Sinal, Médica Latina, Academic Search Complete, ERIC e também acedemos à Scielo e à Lilacs. Fez pesquisa em título e também em resumos.
Os critérios que estabelecemos para a seleção dos artigos foram que incluíssem todo o tipo de estudos primários, independente da metodologia de investigação que seguissem, que incluíssem mulheres cegas e o processo da amamentação dos seus filhos, estratégias promotoras da amamentação desenvolvidas por enfermeiros, que tivessem sido publicados até abril de 2022, nos idiomas português, inglês ou espanhol, que tivéssemos livres de acesso aos artigos, que fossem totalmente gratuitos, em full text, e que dessem resposta à nossa questão de investigação e também ao objetivo que definimos. Excluímos artigos que incluíssem revisões integrativas ou sistemáticas da literatura. Num primeiro momento, fizemos pesquisa em título e utilizamos na nossa expressão de pesquisa descritores relacionados com a amamentação e também com a cegueira. De seguida, fizemos a pesquisa em resumo e onde utilizamos os descritores relacionados também com a amamentação, com a cegueira e também incluímos descritores relacionados com a enfermagem. Ao todo, recuperamos nas bases de dados 417 artigos. A leitura dos títulos e dos resumos levou à rejeição de 369 artigos. Excluíram-se 29 por serem duplicados e 1 por ser apenas resumo. Foram encaminhados para uma leitura integral 18 artigos. Após a leitura na íntegra dos artigos, 12 artigos foram excluídos por não darem resposta ao objetivo. Procedemos assim à seleção de 6 artigos. Numa segunda leitura integral dos 6 artigos, excluímos 2, porque efetivamente não davam resposta ao objetivo. Assim, 4 artigos foram incluídos para a extração de dados. Para uma melhor visualização de todo o processo de identificação, seleção e inclusão dos artigos, apresento o fluxograma das etapas que seguimos, onde se pode efetivamente verificar que foram identificados 417 artigos numa primeira fase, por isso a nível das bases de dados, 369 artigos foram excluídos após a leitura dos títulos e dos resumos, 29 artigos foram rejeitados porque efetivamente eram repetidos, um artigo era apenas o resumo, 18 artigos foram selecionados para uma leitura integral, destes 12 artigos vieram a ser excluídos e selecionamos então 6 artigos. Numa leitura integral destes 6 artigos, viemos a excluir 2 artigos, porque efetivamente não davam resposta ao objetivo, e ficámos então com 4 artigos para fazermos a nossa revisão integrativa da literatura. A análise integral destes 4 artigos permitiu observar que 3 dos estudos foram publicados em português e 1 em inglês, um no ano 2009, um em 2011, outro em 2017 e um outro em 2018. Quanto ao tipo de estudos, 2 tratam do desenvolvimento de uma tecnologia assistiva, um seguiu a metodologia quantitativa e um é um estudo de caso. A totalidade dos artigos foram publicados no Brasil. E quanto ao nível de evidência, enquadram-se todos no nível de evidência 6. O estudo de Oliveira, Rebouças e Pagliuca, publicado em 2009, consiste no desenvolvimento de uma tecnologia de apoio em saúde para incentivar a amamentação. Teve como objetivo construir uma tecnologia de apoio sobre a amamentação para validação entre cegos. Os autores desenvolveram um cordel educativo sobre aleitamento materno para ser cantarolado por cegos. Incluíram as categorias composição do leite materno, mitos e tabus, profissional, família e amamentação, vantagens da amamentação para a criança, vantagens da amamentação para a mãe e para a família e comunicação em saúde. Os autores vieram a concluir que a literatura de cordel é considerada um meio de comunicação de massa bastante difundido e utilizado, que os enfermeiros deverão e poderão utilizar para transmitir a informação necessária e aumentar o conhecimento dos pais cegos sobre a amamentação. O estudo de Pagliuca et al., que foi também publicado em 2011, foi desenvolvido junto de uma mãe com 21 anos, que nasceu cega e teve como objetivo analisar a comunicação verbal e não verbal durante a amamentação. Os autores apuraram tratar-se de uma mãe que era analfabeta,
que frequentou uma escola de ensino especial para deficientes visuais, que residia com os avós e também com uma prima, e que a situação económica, socioeconómica desta família era bastante deficitária. Relativamente ao bebê, este ao nascer media 51 centímetros e pesava 2,5 kg. Com 1 mês e 17 dias pesava 3,3 kg, estava em amamentação exclusiva, mas durante a mamada chorava bastante. Os autores observaram que a mãe desejava amamentar, conhecia os benefícios da amamentação, mas receava que com a amamentação o seu filho fosse prejudicado. Verificaram que no processo da amamentação a mãe verbalizava a uma enfermeira os seus sentimentos, as suas dúvidas, as suas dificuldades durante o processo da amamentação, e a enfermeira, ao perceber as suas mensagens, realizava intervenções por forma a que a pudesse auxiliar. Apuraram também que a limitação física que a mãe apresentava interferia no posicionamento do bebê à mama, o que dificultava a amamentação, causando na própria mãe desânimo, tristeza, mas a mãe tentava superar as suas dificuldades, facilitando o alcance do mamilo na boca do bebê e que para tal colocava-o entre os dedos e direcionava-o para a boca da própria criança. Observaram também que a mãe interagia verbalmente com a criança, demonstrando afeto, demonstrando carinho. Porém, aquilo que os autores também apuraram foi que a mãe não mantinha o rosto voltado para o filho durante o processo da amamentação, o que comprometia a própria amamentação. Os autores apuraram ainda que a mãe foi avaliada por uma enfermeira, que esta enfermeira era especialista em aleitamento materno e que a senhora enfermeira, perante as dificuldades da mãe e do stress que ambos, por isso tanto a mãe como o bebê demonstraram, a aconselhou a alimentar pelo biberão. Assim, a mãe amamentou a sua própria criança até aos 45 dias de vida. O outro estudo incluído nesta revisão integrativa da literatura foi desenvolvido por Oliveira et al. É um estudo publicado de 2017 e que dá continuidade a uma pesquisa realizada anteriormente e que teve como objetivo procederem à validação do instrumento que tinha sido realizado anteriormente. Tratou-se de uma tecnologia de apoio em saúde sobre amamentação para pessoas com deficiência visual na modalidade de literatura do cordel. Apuraram que a tecnologia retrata a composição do leite materno, tem esclarecimentos e apontamentos significativos para quem quer amamentar, é uma tecnologia atraente, tem informações claras em termos compreensivos e tem-se uma sequência lógica, aborda aspectos-chave importantes e que o estilo é adequado em termos áudios, incentiva a mudança de comportamentos e de atitude. Os autores concluíram que a tecnologia construída é uma estratégia válida em termos de promoção de saúde, tem uma boa organização geral, estrutura, é coerente, além de ser apropriada em termos de compreensão e de estilo, e é capaz de causar impacto, motivação e interesse. Os autores verificaram e acrescentam que com o estudo realizado se evidencia o papel do enfermeiro na promoção da saúde, tem destaque para as necessidades de grupos específicos, tendo assim a oportunidade de conhecer e de se aperceber das suas reais necessidades e, consequentemente, de elaborar estratégias e intervenções que são eficazes por forma a melhorar a qualidade de vida destas pessoas. Dias et al. Desenvolveram um estudo para avaliar a autoeficácia em amamentar entre mães cegas. Os autores, relativamente à prática da amamentação, junto da amostra, verificaram que 6 mães não tinham qualquer experiência anterior de amamentação e 4 já tinham efetivamente amamentado anteriormente. Todas as mães realizaram consultas de vigilância de saúde durante a gravidez e os autores verificaram também que a maioria das mães cegas apresentaram elevada autoeficácia a amamentar, com valores entre 52 e 70 pontos. Para os autores, os resultados que apuraram afiguraram-se favorecedores da prática da amamentação, atendendo a que mulheres com elevada autoeficácia na amamentação tendem a aumentar por pelo menos 6 meses. Os benefícios
da amamentação são bem conhecidos, segundo a Unicef, e do próprio aleitamento materno, tanto para a criança como para a mãe, pelo que a sua promoção é fundamental. Neste sentido, Sarmento et al. Afirmam que os enfermeiros devem criar um ambiente favorável ao aleitamento materno, devem estabelecer uma relação de confiança e de ajuda para que efetivamente esta prática se estabeleça com eficiência e de acordo com as orientações da OMS e da Unicef, que, como todos nós sabemos, preconizam a exclusividade da amamentação até aos 6 meses de vida e a sua manutenção com alimentos complementares até aos 2 anos de idade ou mais, desde que a mãe e o bebê assim o desejam. No dizer de Oliveira et al., as mulheres com deficiência visual necessitam da mesma atenção dispensada às mulheres que veem sobre a amamentação, pois também elas se sentem inseguras neste processo. No estudo desenvolvido por Pagliuca et al. Em 2011, os autores observaram que a mãe desejava amamentar, que conhecia os benefícios da amamentação, mas que efetivamente ela tinha receio que o seu bebê se prejudicasse com a amamentação. Também em 2009 e em 2011, Pagliuca et al., nos estudos que desenvolveram sobre dificuldades e estratégias dos pais cegos quando cuidam dos seus filhos, corroboram que, apesar das especificidades, os pais cegos possuem dificuldades semelhantes às dos pais sem cegueira no cuidado dos seus meninos, porém com questões que são específicas e que se relacionam com a sua ausência de visão. Por isso, os profissionais de saúde têm efetivamente um papel importante a desempenhar na educação, no apoio das mães, não apenas para iniciarem, mas também para manterem a amamentação pelo tempo recomendado, e pelo tempo recomendado pela OMS e pela Unicef. Também Pagliuca et al. Verificaram que no processo da amamentação a mãe verbalizava à enfermeira os seus sentimentos, as suas dúvidas, as suas dificuldades durante a amamentação da sua criança e esta, ao perceber as suas mensagens, realizava intervenções para auxiliar. Apesar deste apoio perante as dificuldades da mãe e do stress demonstrado, a enfermeira, que era especialista em aleitamento materno, acabou por aconselhar a interromper a amamentação e a mãe acabou por vir a alimentar por biberão. A prática do aleitamento materno constitui efetivamente um desafio que é complexo para os próprios profissionais de saúde, concretamente para os enfermeiros, pela responsabilidade que detêm na assistência da mulher durante o ciclo gravídico puerperal. Os estudos demonstram que as intervenções de apoio fornecidas por profissionais de saúde podem aumentar a duração e a exclusividade do aleitamento materno. No sentido de favorecer o conhecimento das mães sobre o aleitamento materno, deixando-as mais confiantes no ato de amamentar, Dias et al. Recomendam o desenvolvimento de ações de sensibilização e de promoção, desenvolvidas pelos profissionais e a utilização de tecnologias educativas. E por isso Oliveira, Rebouças e Pagliuca alertam que os cegos necessitam de ser informados, de serem orientados, mas muitas vezes as informações são-lhes transmitidas em materiais inacessíveis à sua própria condição visual. Pelo que assim, Dias et al. Afirmam que há necessidade de haver material educativo para pessoas com deficiência visual, sendo importante o desenvolvimento de tecnologias assistivas que facilitem a educação em saúde. Os estudos desenvolvidos e que nós apresentamos, de Oliveira, Rebouças e Pagliuca e de Oliveira et al., tratam do desenvolvimento e de validação de tecnologias de apoio em saúde na modalidade de literatura de cordel para incentivo à amamentação. E Dias et al. Apuraram que a maioria das mães cegas apresentou elevada autoeficácia na amamentação e que a confiança nos seus conhecimentos e nas suas habilidades é extremamente importante para a mulher amamentar com êxito e por mais tempo o seu filho. Todavia, aquilo que nós também sabemos é que os profissionais de saúde admitem não dominar habilidades para assistir pessoas cegas. Para a Unicef, capacitar e permitir que as mulheres amamentem deve constituir um dos esforços de todos os países. Esta revisão integrativa da literatura permitiu concluir que a tecnologia de apoio em saúde em estilo de áudio para incentivo à amamentação
É uma forma dos enfermeiros transmitirem a informação necessária e aumentar o conhecimento das mães cegras sobre a amamentação. Também o apoio, o esclarecimento das dúvidas e intervenções para auxiliar as mães cegas nas dificuldades durante a amamentação são um imperativo ético e exigência profissional, com benefícios na saúde pública e no desenvolvimento sustentável. Como limitação desta revisão integrativa que realizamos, destaca-se o número limitado de artigos, o que confirma a necessidade de realização de mais estudos junto desta população, de modo ao desenvolvimento de ações de promoção em saúde e, concretamente, da amamentação. Menciona-se também o facto dos resultados que encontramos retratarem apenas uma realidade, num contexto sociocultural, pois todos os artigos incluídos foram realizados no mesmo país. Para as mães cegas, a amamentação pode ser encarada como um desafio. Cabe aos enfermeiros estarem mais próximos destas mães, de modo a identificarem as suas necessidades, a produzirem conhecimento e a estabelecerem estratégias de orientação e apoio e a promoverem também a sua própria inclusão. Amamentar constitui um imperativo de saúde pública e um contributo para o desenvolvimento sustentável. Porém, amamentar requer ajuda para que possa ser feito corretamente e a prevenir problemas. Amamentar é natural, todavia não é instintivo. A promoção da amamentação é uma responsabilidade de todos. Fortalecer a amamentação implica educar, implica apoiar. É preciso informar, é preciso divulgar, é preciso integrar e implementar ações favoráveis à amamentação. As referências bibliográficas que utilizamos na nossa revisão integrativa da literatura. Muito obrigada, bem-aja pela vossa atenção, muitas graças, e deixo o meu e-mail, se por acaso estiverem interessados em me contactarem. Muito obrigada.